Vídeo de hoje do canal traz uma lista exclusiva com mais de 50 atletas cujos contratos se encerram em 31 de dezembro. Isso significa dizer que eles já podem assinar um pré-contrato com o seu clube do coração para desembarcarem de graça a partir de 1º de janeiro. Para completar, Flamengo abaixo das metas estipuladas para a temporada e a pressão pela demissão de Tite, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de passar todos os detalhes, deixa eu só pedir para você deixar like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Quem sabe compartilhando bastante, esse conteúdo não chega para o dirigente do seu clube do coração. Agora sim, bora para a guardada lista que conta do goleiro até o ponta esquerda, dos mais variados times e das mais variadas situações. Importante contar que vários dirigentes de clubes grandes do país já estão no mercado em busca desses atletas. Alexandre Matos do Cruzeiro, Rui Costa do São Paulo, Marcelo Santana do Vasco são alguns dos dirigentes que já estão mapeando as opções. Bom, bora começar com um goleiro. Separei 5 nomes. Walter do Cuiabá, 36 anos de idade, o contrato se encerra em dezembro. Se o time se mantiver na primeira divisão, o contrato é prorrogado por mais um ano, mas tudo indica que o Cuiabá cairá e dessa maneira ele ficará livre. Tem também Marcelo Lomba, que tem negociações avançadas para renovar seu contrato com o Palmeiras. Danilo Fernandes, tem sido mais reserva do que titular no Bahia. Gatito Fernandes, que não joga no Botafogo, mas é titular da seleção paraguaia, além do Richard de goleiro do Ceará. Na lateral direita separei 6 nomes. Marcos Rocha do Palmeiras, jogador que já foi especulado no Atlético Mineiro, no Vasco da Gama, entre outros clubes. Vínculo se encerra em 31 de dezembro. Rafinha do São Paulo, ele não sabe se para ou se estende o seu contrato por mais 6 meses. Mariano, jogador que não faz parte dos planos do Galo e vai ficar à disposição do mercado. Tem também Aderlan, jogador que pertence ao Santos. Cicinho, lateral direito do Bahia. Para fechar, deixa eu incluir também Wesley Gasolina, que já surgiu muito bem no futebol brasileiro, era atleta do Flamengo, se mandou para a Juventus, não deu certo por lá e também não conseguiu emplacar no Cruzeiro. Bora falar agora sobre zagueiros, são mais de 10. O melhor deles, para mim, o angolano Bastos, que pertence ao Botafogo. O contrato se encerra em 31 de dezembro. Há uma prorrogação automática em caso de metas batidas, mas o Botafogo espera anunciar ainda na próxima semana a prorrogação do vínculo desse atleta que de fato vive fase espetacular. Mas nesse momento ele pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro time. Davi Luiz, o zagueiro mais caro do futebol brasileiro, salário de R$1,5 milhão por mês, não deve ficar no Flamengo, ficará livre no mercado. Gil, atleta que deixou o Corinthians, faz boa temporada pelo Santos, também não tem garantida a sua permanência na Vila Belmiro em 2025. Manuel e Felipe Melo, zagueiros do Fluminense. Caetano, zagueiro do Corinthians. Jeromel e Rodrigo Caio do Grêmio. Tite, zagueiro do Fortaleza. O Tite até tem uma possibilidade de prorrogação automática do contrato, mas nesse momento ele tem vínculo só até dezembro. Para completar, Vitor Cuesta, argentino do Bahia. Gabriel Mercado, que vai precisar ter seu contrato prorrogado por conta de uma lesão séria no ligamento cruzado, mas o vínculo dele se encerra em 31 de dezembro, além do Maicon, atleta que pertence ao Vasco da Gama. Curtiu algum dos nomes? Já usa o espaço para comentário para dizer quem que interessaria para o seu time. Bora falar agora sobre laterais esquerdos. Começando com alguém grande. Marcelo, lateral do Fluminense, jogador do Real Madrid, da seleção brasileira, contrato só até o fim do ano. Mesma situação do Diogo Barbosa, outro atleta do Fluminense. Reinaldo, jogador contestado pelo Grêmio, também não tem seu futuro garantido. Situação parecida do René, lateral esquerdo que perdeu sua posição no Internacional nos últimos tempos. Vitor Luiz, lateral que pertence ao Vasco, e Marçal, do Botafogo. Para mim o Marçal talvez seja o jogador mais interessante dessa lista, obviamente depois do Marcelo, que a gente não sabe se continua ou não. Bora para os volantes. Tem bastante nome interessante. O primeiro deles, Paul Fernandes, atleta de 32 anos de idade, argentino do Boca Juniors. O vínculo se encerra em dezembro. Ele foi especulado especialmente no São Paulo e no Fortaleza. O Lion tem conversas avançadas para tentar assinar um pré-contrato com o jogador. Vocês lembram do Rafael Carioca, jogador formado no Grêmio e super especulado por vários clubes nos últimos tempos? Nunca rolou dele voltar porque o Tigres do México sempre criava dificuldades. Rafael Carioca tem vínculo com a equipe mexicana até 31 de dezembro. Fernandinho, ex-Manchester City, atleta do Atlético Paranaense,
não deu ainda o seu parecer se permanece ou não jogando no Furacão. Para completar a situação parecida do Luiz Gustavo no São Paulo, o tricolor já ofereceu a extensão do vínculo, o Luiz ainda não se posicionou. No próprio São Paulo, um jogador bem mais novo, o Lisieiro, 36 anos de idade, até chegou a ser surpresa numa das últimas partidas sob o comando do Zubeldia, atuando como titular. Raul, que já jogou no Vasco, hoje pertence ao Red Bull Bragantino. Para completar, Ramiro, volante de 31 anos de idade do Cruzeiro. Ronaldo, ex-Flamengo, hoje no Juventude. E Kaique, que já foi pretendido pelo tricolor, também atleta do Juventude. A saideira entre os volantes. Galdames, que pertencia ao Gênova, foi contratado pelo Vasco, o vínculo se encerra em 31 de dezembro, atleta da seleção chilena. Bora para os meio-campistas, para os meio-atacantes. Para mim, o principal nome dessa lista é Oscar, 33 anos de idade, 8 temporadas no Xangai Porte, números espetaculares por lá. É pretendido por São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Internacional, entre outros. Já pode assinar esse pré-contrato. Com uma curiosidade, na China ele fatura 11 milhões e meio de reais por mês. Já sabe que vai precisar se adequar a uma realidade completamente diferente por aqui. Completando a lista de meias atacantes, Carlos Eduardo, praticamente recuperado de uma lesão séria, jogador do Botafogo, tipo do atleta raro no futebol brasileiro. Giuliano e Otero, meia atacante brasileiro e o meia atacante venezuelano, ambos do Santos, estão à disposição do mercado. João Paulo, vocês lembram dele? Foi atleta do Botafogo, joga há bastante tempo no Seattle Sounders, titular absoluto por lá, contrato se encerra no fim dessa temporada. Juventude com 2 meias, Nenê, super veterano, e Jean Carlos, que já foi em outros tempos disputado por vários clubes daqui. Para completar, Carlos de Pena, meia atacante uruguaio, que pertence ao Bahia. Bruno Lamas, jogador formado no Santos, vive grande fase com a camisa do Busan e Parque, só 30 anos de idade, atua lá no futebol da Coreia do Sul. Mateuzinho, disputou o primeiro semestre pelo América, hoje defende o Criciúma com bons números na Série A. Nicão, que pertence ao São Paulo, está emprestado ao Atlético Paranaense e fica livre do contrato do Atlético e do São Paulo em 31 de dezembro. Para fechar, Nicolás Lodeiro, vocês vão lembrar dele, meio atacante uruguaio, com passagens por clubes do Brasil, 35 anos de idade, hoje defende o Orlando City. Bora fechar o vídeo para falar sobre atacantes. Nomes bons também. Para começar com Gabigol, 28 anos de idade. Temporada de fato bastante abaixo. Só 3 partidas como titular desde que o Tite chegou ao Flamengo. Mas morrendo de vontade de mostrar que ainda é útil. Só 28 anos de idade, está fora do Flamengo. Tenho contado para vocês sobre as conversas avançadas com o Palmeiras, embora nem Gabigol nem Palmeiras confirmem. Cavani, 37 anos de idade, uruguaio, contrato dele com o Boca Juniors se encerra em 31 de dezembro. Ángel Romero, o maior artilheiro da Neoquímica Arena, o jogador estrangeiro com mais gols na história do Corinthians, vínculo somente até 31 de dezembro, tem recebido sondagens de clubes brasileiros. Roger Martínez, centroavante, 30 anos de idade, colombiano, pertence ao Racing da Argentina, vai ser adversário do Corinthians nas semifinais da Sul-Americana, ótima fase, jogador dos mais interessantes para serem observados. Luiz Fernando, atacante de lado de campo, já passou pelo Botafogo, vive ótima temporada pelo Atlético Paranaense e disse não ao Dragão em relação à proposta de renovação do contrato. Rossi, atacante de lado de campo do Vasco. Gilberto, centroavante do Juventude. Rafa Silva, atacante de lado de campo do Cruzeiro. Allan Kardec e Eduardo Vargas, do Atlético Mineiro, além de Ivan Cavaleiro, recentemente contratado pelo Red Bull Bragantino, vínculo somente até 31 de dezembro. Gostaria muito que você usasse o espaço para comentário para listar todos os jogadores que eu citei que caberiam no seu time do coração. Só para lembrar, todos têm vínculos somente até o fim desse ano. Dessa maneira, já podem assinar um pré-contrato para chegarem sem custos ao seu time no ano que vem. Bora falar agora sobre o Flamengo, que não conseguiu bater a meta para a Libertadores da América e vai precisar, para não fechar o ano no prejuízo, estabelecer uma campanha melhor na Copa do Brasil. Só para vocês entenderem, todos os clubes de futebol no Brasil, no início da temporada, fazem uma projeção daquelas metas esportivas, até onde eles imaginam que precisam chegar. No Campeonato Carioca, a ideia era chegar até a final, o Flamengo foi campeão, mas vale a lembrança de que, como não há um prêmio pelo título, não muda muita coisa você ser finalista ou ser campeão do Campeonato Carioca. Já em relação às Copas, o objetivo era chegar às semifinais. Tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, o Flamengo consegue bater a meta na Copa do Brasil, enfrenta o Corinthians a partir da próxima semana, na semifinal do torneio. Na Libertadores, a queda para o Peñarol fez com que o Flamengo ficasse em defasagem na Libertadores. E aí,
A perda é considerável. Somente com o prêmio pela chegada à semifinal, o Flamengo já deixa de faturar 12 milhões e meio de reais. A gente pode somar pelo menos mais 4 milhões de reais de renda líquida, imaginando um jogo de semifinal com o Maracanã absolutamente abarrotado. A última meta do Flamengo para a temporada de 2024 é um vice-campeonato brasileiro, algo que hoje também parece complicado. O Flamengo é o quarto colocado, mas tem uma diferença de 8 pontos em relação ao Palmeiras. É bem verdade que o Flamengo tem um jogo a menos do que o Verdão, confronto contra o Internacional no Beira-Rio. Só para completar, para suprir, para compensar essa eliminação precoce na Libertadores, o Flamengo vai precisar vencer o Corinthians e chegar à final da Copa do Brasil. Dessa maneira, há uma possibilidade real de as contas baterem. Senão, o Flamengo vai precisar aumentar o valor em outras receitas, como por exemplo na venda de atletas. Hora de falar sobre o São Paulo. Quero contar a respeito do futuro de Rafinha. A recente eliminação do Flamengo na Libertadores impactou diretamente o orçamento do clube, que agora se vê distante de algumas metas, principalmente no Campeonato Brasileiro. Um documento de projeção para 2024, publicado pelo próprio clube, indicava que o rubro-negro deveria, ao menos, chegar às semifinais da competição continental. No entanto, após a derrota para o Peñarol, o Flamengo não apenas sofreu esportivamente, como também enfrentará dificuldades financeiras. No planejamento de 2024, o clube previa alcançar as semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil, além de chegar à final do Campeonato Carioca e ser vice-campeão no Brasileirão. Até agora, o Flamengo conseguiu cumprir 2 dessas metas. Foi finalista do Carioca, onde conquistou o título, e chegou às semifinais da Copa do Brasil, onde enfrentará o Corinthians nos dias 2 e 20 de outubro. Com essas classificações, o clube já arrecadou cerca de 19 milhões de reais. Entretanto, com a eliminação nas quartas de final da Libertadores, o Flamengo deixou de ganhar 2,3 milhões de dólares, aproximadamente 11,6 milhões de reais, somando uma arrecadação de cerca de 35 milhões de reais na competição. Este é o segundo ano consecutivo que o Flamengo não atinge suas metas na Libertadores, tendo sido eliminado nas oitavas de final pelo Olímpia, do Paraguai, em 2023. Ainda que no ano passado o Flamengo tenha superado as expectativas financeiras, mesmo com desempenhos abaixo do esperado na Libertadores e no Brasileirão, a nova eliminação encerra a possibilidade de disputar prêmios maiores. O vice-campeonato renderia ao clube 7 milhões de dólares, cerca de 35,2 milhões de reais, enquanto o título traria 23 milhões de dólares, aproximadamente 115,7 milhões de reais. A situação financeira pode se agravar ainda mais devido à atual posição do Flamengo no Brasileirão. Para atingir a meta orçamentária de 2024, o clube precisa terminar o campeonato, no mínimo, como vice-campeão, o que garantiria uma premiação de cerca de 45 milhões de reais, com base nos valores do ano anterior. O Flamengo tem um importante confronto neste domingo, às 20 horas, horário de Brasília, contra o Atlético PR, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Este jogo também será crucial para o técnico Tite, que está sob forte pressão após a eliminação na Libertadores e perto de completar um ano no comando do clube. Espero que você tenha curtido o vídeo, deixe like, se inscreva no canal e, mais importante, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de futebol. Vamos ver se a gente consegue fazer esse vídeo ser um dos mais assistidos.